como vão todos? Está começando mais um programa Provocação aqui na Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Hoje nós recebemos a Maria Lúcia Fatorelli, que é um personagem bastante conhecido, principalmente nas redes sociais. É verdade que ela já deu muitas entrevistas, mas quem ajuda principalmente o trabalho da Maria Lúcia Fatorelli são as pessoas que mais odeiam o trabalho da Maria Lúcia Fatorelli, que são exatamente os bancos, os banqueiros. Por quê? Porque a Maria Lúcia, ela toca em uma questão fundamental, que é a dívida dos estados. E ela lidera um movimento nacional, que também já teve algum tipo de ramificação em alguns países no mundo, como Grécia, como o Equador, que busca fazer um rearranjo, um questionamento em cima do dinheiro da dívida pública dos estados. E, professora, eu não sei se a senhora gosta de ser chamada de professora, se a senhora não gostar, a senhora me corrige, mas eu queria exatamente tentar explorar com a senhora uma matemática curiosa que existe, principalmente nos governos atualmente. Eu me lembro que o Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, o staff do governo, ele defendia a necessidade de privatização das empresas públicas para poder diminuir o tamanho do Estado em cima desses setores, enfim, mais ou menos seguindo aquela ideia do Milton Friedman, enfim, e tentando convencer a população da necessidade de dizer, olha, a empresa pública é grande demais, a gente privatiza, o dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, vai para a assistência social, vai para, enfim, para todos os setores. Mais de 20 anos depois, a gente percebe que a lógica não fecha exatamente, porque hoje, além deles estarem privatizando, eles privatizam por um valor muito abaixo, digamos assim, daquele tipo de investimento que eles fizeram para reformar, para poder reestruturar aquele aparelho público, como um aeroporto, como uma empresa, enfim. A senhora conseguiu já entender esse tipo de matemática tão sofisticada em que 2 mais 2 é igual a 10? Bom, Odilon, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Parabéns pelo trabalho que você tem feito também. E é muito importante para todos nós da Auditoria Cidadã da Dívida divulgar o nosso trabalho aí no seu canal. Bom, essa questão das privatizações, elas estão acontecendo nesse momento de uma forma, assim, avassaladora. Nós, inclusive, fizemos uma carta para questionar o ministro Paulo Guedes, porque essa conta, como você falou, de fato, não fecha, e não só não fecha, como os argumentos não têm a menor lógica. Primeiro, o governo fala que vai privatizar para pagar a dívida. Só que a dívida, em vez de diminuir, aumenta. Porque, como você falou, fazem os investimentos, o BNDES financia a privatização, e quando privatiza, além de vender por um valor muito baixo, esse valor tem sido, às vezes, inferior ao lucro de um ano, bem inferior ao lucro de um ano da empresa. Esse valor é mínimo, a gente nem sabe para onde vai esse valor. E mais, o passivo da empresa privatizada, porque toda empresa tem um passivo, tem contas a pagar, tem débitos sendo discutidos, às vezes até... Passado, dívidas trabalhistas, enfim. Tem passivos trabalhistas, toda empresa tem isso. Então, esse passivo, ele vem para o Estado, ele não é entregue a quem está comprando. Ele vem e é transformado em dívida pública. E ainda tem mais um detalhe. Em alguns casos em que essas privatizações estão se dando sob a forma de concessão, dentro desse programa PPI, que tem a parceria público-privada, você sabe como é que é essa parceria?
O setor privado passa a explorar a atividade que já está toda montada, né? Toda instalada, em algumas vezes, inclusive, recém-reformada. O setor privado vai explorar, vai receber todas as tarifas daquela exploração e vários desses contratos que a gente já viu tem uma cláusula de garantia da expectativa de ganho. Se o setor privado não atingir aquela expectativa, o setor público tem que ir lá e pagar para ele. Então, olha, ou a nossa população acorda e luta para virar esse jogo, como nós estamos, inclusive, com uma campanha em andamento pela Auditoria Cidadã e dezenas de entidades da sociedade civil. Foi, inclusive, através dessa campanha que nós questionamos o Paulo Guedes a responder o que, de fato, está por trás dessas privatizações, ou o nosso patrimônio vai continuar assim, sendo entregue. Porque o Estado até poderia, né, Odilon, decidir que o Estado não vai atuar em determinado setor, mas ele tem que ter responsabilidade com aquele patrimônio público que foi construído com muito sacrifício por gerações. Não pode simplesmente rifar. Afinal, quem é que está do outro lado ganhando esse patrimônio assim, de bandeja, não é? E que vai explorar, vai encarecer as tarifas para a população, porque isso é que tem acontecido em todos os setores que foram privatizados. Nos setores de serviços prestados à população, os serviços acabaram encarecendo. A sociedade paga uma tarifa maior, né? Não tem ali aquela garantia que o Estado dava, porque o setor privado quer lucro. E nas periferias, por exemplo, no caso de fornecimento de água, energia elétrica, onde fica mais caro, como é que vai ficar a garantia da prestação do serviço à população? Então, está havendo assim, um descaso com o patrimônio público, e isso está diretamente ligado à questão da dívida, porque a justificativa para privatizar é pagar essa dívida que a gente vem questionando, né? Porque ela vem sendo formada num processo de acúmulo de ilegalidades e legitimidades, tanto a dívida dos estados como a dívida federal. Nós já temos levantado aí uma série de ilegitimidades e ilegalidades na sua formação. Então, em vez de investigar essa dívida, não, entrega patrimônio, fazendo de conta que vai pagar essa dívida, porque não paga, a dívida aumenta porque o passivo da empresa vem e agrega ao estoque da dívida, né? E ainda cria uma obrigação para o Estado de garantir ali o lucro da empresa que vai simplesmente ficar explorando. Isso tanto é verdade porque vários setores que estão comprando essas empresas que estão sendo privatizadas nem têm expertise no setor. São empresas financeiras. Entram ali só para explorar o negócio, não vão fazer investimentos, não vão avançar. Só um detalhe, quando a senhora fala de empresas financeiras, são bancos. São bancos, é verdade? Sim. Empresas, os acionistas são bancos, não é? São bancos, às vezes estão ali com a fachada de um fundo, com a fachada até de um outro nome de empresa, mas você vai olhar, são de propriedades de bancos, né? Então, esse setor está dirigindo o mundo das finanças e usando o que a gente chama de sistema da dívida para avançar, não é, os seus tentáculos sobre todo esse patrimônio público, não só nossas empresas estratégicas e lucrativas, como as nossas riquezas também, minerais, que estão sendo aí roubadas, tá? Eu digo a palavra certa, que é roubadas, porque elas são extraídas, elas trazem um enorme lucro para as corporações transnacionais que exploram
essas riquezas. E quando a gente vai olhar no orçamento público, não tem praticamente nada, Odilon. Os royalties que o Brasil cobra são os menores do mundo e o governo ainda dá incentivos, tanto para mineradoras como para o agronegócio. Então, perde receita, não recebe, não é? Tributos, nem royalties praticamente, porque o valor é muito pequeno, e o dano ambiental brutal fica para nós. Olha o que está acontecendo em Minas Gerais, 2 empresas grandes já romperam, não é? Em Mariana, Brumadinho, e recentemente o presidente da CNBB, o Dom Valmor, fez até um vídeo denunciando que tem 40 empresas em risco de rompimento em Minas Gerais. 40! Por causa desse modelo predatório de exploração pelo setor privado, que visa lucro acima de tudo e não está nem aí, né, para os danos que virão depois, porque acabam adiando, né? Cadê as indenizações de Mariana, de Brumadinho? Olha que coisa mais enrolada que está acontecendo lá, né? Então, a sociedade precisa acordar, nós temos que virar esse modelo. A senhora recebeu alguma resposta da equipe do Paulo Guedes, enfim, para tentar esclarecer exatamente esses pontos de como vem funcionando esse modelo de privatização? Ainda não. Nós estamos, inclusive, articulando uma reunião com as várias entidades que estão apoiando a campanha para ver que medida nós vamos adotar, né? Tem uma lei de acesso à informação em vigor no país. E já está vencendo o prazo, e nós vamos nos reunir para traçar alguma estratégia de como avançar. Porque o descaso está muito grande, não pode ficar por isso mesmo. Ele tem que virar público dizer que está entregando o nosso patrimônio para o setor privado lucrar, para a sociedade pagar tarifa mais alta, não é? Que esse negócio de que vai pagar dívida realmente não está acontecendo, que a dívida está aumentando com a assunção dos prejuízos. Isso vai ter que ser dito para a sociedade. Nós estamos mostrando isso. E vamos avançar. E o próximo questionamento da campanha, já vou adiantando. Claro, fica à vontade. As mentiras também que estão sendo usadas para avançar a aprovação dessa PEC 32, que está sendo chamada de reforma administrativa, mas que, na verdade, é outra reforma ideológica de interesse do mercado. E ela está conectada com isso que a gente está falando das privatizações, porque ela insere um novo princípio ali no artigo 37 da Constituição, que coloca o Estado para atuar na subsidiariedade, ou seja, nas sobras, onde o setor privado não tiver interesse em atuar. Então, que é exatamente o que vem acontecendo em Alagoas com a Casal. Eu queria interromper a senhora antes, eu queria um pouco explorar esse ponto, porque ele é muito parecido com o modelo que foi adotado em Alagoas com a privatização da Casal. Inclusive, o mercado financeiro festejou muito esse modelo, porque dizia que era um novo modelo de leilão, de privatização, de leilão, de desestatização, etc, etc. Eu queria que... Eu acho que a senhora deve ter conhecimento, é claro, é óbvio, do que aconteceu em Alagoas com a Companhia de Abastecimento de Alagoas, lembrando que a companhia foi... O próprio BNDES fez uma avaliação interna, e a avaliação dizia que ela valia 15 milhões, e ela foi vendida por 2 bilhões. E claro que quem comprou vai receber dinheiro do BNDES para exatamente tentar fazer as organizações, enfim, daquilo que faz uma empresa nesse sentido. Agora, eu queria saber da senhora o seguinte: por que essa festa em torno do leilão da Casal, que abre as portas para uma nova forma de leilão no Brasil,
do setor de água e de esgoto? E qual a diferença desse modelo, por exemplo, para o clássico da privatização? Olha, tem várias formas de privatizar, né? Tem aquela forma mais, que eu acho que é a que vocês chamam de clássica, que é a venda. Uma empresa que é pública é vendida para o setor privado. Então, aquilo ali foi privatizado. Ela é vendida. O setor privado compra, paga, e, a partir dali, ele é dono da empresa. Tem outros arranjos que são essas concessões. Essas concessões ficam ali naquele modelo de parceria público-privada, uma concessão por 35 anos, 30 anos, 40, é desse jeito. E nesse modelo, o grande ganho do setor privado é que essa parceria é assim, ó, o setor privado adquire para ter aquele direito à exploração durante aquele período, mas é uma parceria. Então, todo o tempo, o setor estatal é chamado. É chamado para quê? Para garantir a expectativa de lucro do setor privado, para fazer os grandes investimentos, porque o setor privado não faz. Ainda mais, olha quem comprou aí. Não foi um fundo financeiro? Esse fundo financeiro entende o quê? De fornecimento de água. É um fundo financeiro que visa ganhar com especulação financeira. Ele fez um negócio. Ele não está interessado em fazer um investimento para melhorar o abastecimento de água para a população. Ele vai usar a estrutura que está aí, vai lucrar o máximo possível em cima da população. E os investimentos nessa parceria vão ser exigidos do Estado. Porque a população vai cobrar de quem? A população vai cobrar do prefeito, do candidato, ou vai cobrar de um fundo que está lá no Canadá? Então, por isso que o mercado está festejando tanto, Odilon. Porque é uma coisa vergonhosa. É vergonhosa. E eu conclamo as entidades aí da sociedade civil de Alagoas para organizar um questionamento jurídico disso. Porque nós temos que reagir, nós não podemos ficar simplesmente... Eles organizaram, os sindicatos, eles organizaram esse questionamento, eles até conseguiram uma liminar com a desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, mas horas depois o presidente do tribunal, desembargador Tutimés Ayran, ele derrubou exatamente essa liminar, o que fez com que o leilão pudesse acontecer. Agora, veja só, professora, vamos lá. Se a gente observar, pelo menos assim na matemática, o dinheiro que Alagoas recebeu, os 2 bilhões de reais, foi um bom negócio. Porque se a região metropolitana ela foi leiloada e as sobras elas serão administradas pelo governo, ou seja, pelo setor público, que são as sobras, aquilo que não interessa para o setor financeiro, etc. Então, se você investisse 2 bilhões de reais nesse tipo de situação, não seria, em tese ou teoricamente, não seria um ótimo negócio? Aí que tá, né? Cadê esses 2 bilhões? O Estado está dando transparência do ingresso desse dinheiro? O Estado falou que recebeu esses 2 bilhões e onde que vai ser empregado esse dinheiro? Aí que tá. Porque se o Estado usar esses 2 bilhões para investir, a gente ainda vai encontrar alguma justificativa nesse negócio. Agora, tem que ter essa transparência, né? Em relação a isso também, pode ser preparado um requerimento de informações. Porque
o que eu quero colocar aqui é que a participação da cidadania é que vai mudar o modelo. Quando eu falo assim, conclamo as entidades, por exemplo, entraram, parabéns, entraram. O presidente do tribunal aí, qual que é o nome dele mesmo? O povo tem que ouvir. É o desembargador Tutimés Airã. Tutimés Airã. Então, esse senhor revogou a liminar e autorizou o leilão. Mas é a decisão de um. Essa decisão de uma pessoa, ela tem que ser submetida ao pleno do tribunal. Pode haver um recurso. Pode haver um recurso em relação a essa decisão monocrática desse senhor, tá? Porque a sociedade é a dona da empresa pública. Foi ela que foi sacrificada durante anos para que o Estado fizesse esse investimento. E agora ela tem o direito de, se ela é contra, se as entidades representativas dessa sociedade questionaram essa venda, não pode uma pessoa decidir isso, tem que levar ao pleno do tribunal e isso aí cabe em vários recursos. Agora, vendeu com a autorização dele, cabe questionar também lá. Cadê o dinheiro? Onde foi? Tem uma lei de acesso à informação que nos permite isso. E o que a gente acredita, Odilon, é que quando um volume grande de pessoas estiver participando dessa forma cidadã, vigiando, questionando, nós vamos evitar muitos danos às nossas finanças. E nós vamos mudar esse modelo que atua aqui no Brasil, porque não é inaceitável continuar nesse empobrecimento, que a nossa população vem só empobrecendo, e o nosso desenvolvimento socioeconômico está atrasadíssimo, embora o Brasil seja um dos países mais ricos do mundo. Nós somos uma das maiores economias do planeta, nós temos todas as riquezas naturais em abundância, nós temos riquezas financeiras, nós temos todo o potencial em empresas públicas e também matrizes energéticas, etc., para ser uma grande potência e com vida digna para todas as pessoas, porque não adianta ser uma grande potência econômica e com mais da metade da população dependendo de um auxílio emergencial para sobreviver, como a gente viu agora durante a pandemia. 107 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial, ou seja, mais da metade da população está na informalidade, está desempregada, está na miséria. Não é? Não é possível a gente continuar assim. E quando é que isso vai mudar? A cúpula, a solução não virá da cúpula. Haja vista essa decisão monocrática aí, não é? E que minimamente não respeitou a vontade popular. Teria que ter aberto o debate. Teria que... Por que essa urgência em rifar a empresa? Que, aliás, lucrativa, né, Odilon? Lucrativa. Exatamente. Eu participei de uma live com a presidente do sindicato aí da empresa. Com a Daphne. Com a empresa altamente lucrativa. Qual é a pressa de rifar? Né? Então, é preciso questionar isso, porque isso realmente virou um modelo de negócios no Brasil. Essa PPI está conectada com essa empresa que faz o processo de securitização de créditos, que desvia os recursos arrecadados de tributos, ou seja, a população paga o tributo do mesmo jeito no banco e o dinheiro não chega aos cofres públicos. Então, esse emaranhado aí, ele tem que ser de domínio popular para que possamos traçar ações conjuntas e denunciar isso e ir ganhando mais e mais pessoas para reforçar essa atuação cidadã.
O que é que chama a atenção da senhora em relação a esse modelo de privatizações, se é que existe alguma semelhança entre eles, do governo Temer e do governo agora Bolsonaro? Olha, todos eles são muito semelhantes. Aliás, semelhantes desde a época de Fernando Henrique, essa entrega de patrimônio, embora mude, né, de venda para concessão com PPI, com essa PPI é que o Estado continua como o grande provedor por trás, não provedor dos interesses da população, provedor agora dos interesses do mercado, da taxa de lucratividade do mercado, das demandas ali que ele for forçado a atender, não é? O patrimônio está ali, o lucro é todo do mercado. O mercado já recebeu ali a empresa, o lucro é todo dele. E nessa parceria público-privada, o Estado fica apenas ali como um garantidor de lucros, um garantidor dos ganhos do mercado. Né? Então, a empresa não assume, o setor privado não assume a responsabilidade sobre aquilo que ele está comprando. Ele assume apenas o direito ao lucro daquele negócio. Tem coisa melhor para o mercado? É verdade. Professora, por que existe dificuldade do Ministério Público no Brasil inteiro de poder investigar esse modelo de privatização que a gente observa nas estatais? A senhora percebe que existe omissão do Ministério Público ou o Ministério Público ele não consegue acompanhar o ritmo do que acontece a privatização ou não é atribuição dele? Eu queria que a senhora pudesse falar disso. Eu entendo que é atribuição, sim, porque o Ministério Público tem essa atribuição de defender o patrimônio público, de defender os interesses da sociedade, é atribuição. O Ministério Público no Brasil inteiro tem um quadro de pessoal dos mais competentes do país, então ele tem competência tanto institucional, como também competência em termos de quadros para fazer isso. Infelizmente, a gente tem notado, sim, uma omissão, da mesma forma que a gente nota a omissão em relação a essa questão do endividamento público. Olha que quando foi feita a CPI da dívida pública, em 2009, 2010, o relatório foi entregue ao Ministério Público Federal, chegou a ser formado um grupo de trabalho com 5 procuradores, é verdade que era um de cada canto do país, isso aí já mostra uma dificuldade de enfrentar o tema, né? Porque quando eles querem fazer uma força-tarefa, coloca ali, concentra aquelas pessoas para fazer, né? Mas, enfim, depois, até o procurador Eugênio Aragão chegou a confessar que ele se arrependeu de não ter dado uma importância maior a esse tema, porque aquela CPI, ela aconteceu logo depois da auditoria do Equador, que foi aquele sucesso, anulou 70% da dívida externa em títulos com bancos privados internacionais e com a concordância deles. Em relação à dívida externa brasileira, era a mesma história, Odilon. O Brasil poderia ter feito a mesma coisa. E em relação à dívida interna, os mecanismos que nós denunciamos ali na época, que, por exemplo, o registro da maior parte dos juros
maquiados de amortização. Então, a gente olha lá na contabilidade, no CIAF, que é o Sistema Oficial de Contabilidade, todo ano tem lá um valor gigante lá de amortizações da dívida federal. Se a gente tivesse, de fato, amortizando, o que aconteceria com o estoque da dívida? O estoque reduziria, porque você está amortizando, você está pagando um pedaço. Mas não, o que acontece? Tem aquela amortização gigante e o estoque aumenta. Aumenta porque não estamos amortizando. Estamos emitindo títulos, aí por isso que o estoque aumenta. Emitiu o título, o estoque sobe. E usou esses títulos para pagar juros e não amortização. Então, o estoque fica lá em cima. E a dívida, e isso é inconstitucional. Nós acusamos isso lá em 2010, isso foi entregue ao Ministério Público. O que foi feito nesses 10 anos? Nada. Se o Ministério Público tivesse olhado isso, aquela crise de 2015, fabricada pela política monetária do Banco Central, poderia ter sido evitada. Porque a outra coisa que a gente denuncia é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Aquela crise de 2015 poderia ter sido evitada, mas ela foi fabricada com uma intenção muito clara. Isso está claro, porque os bancos lucraram muito com a fabricação daquela crise e estão lucrando mais ainda com as medidas adotadas para contornar essa crise, que foi a reforma trabalhista, da Previdência, agora administrativa, as privatizações, o arroxo para os estados, porque por causa da crise veio aí a lei complementar 5.6 e remeteu a questão do arroxo, do ajuste fiscal para os estados, né, impondo essas reformas, as privatizações. Então, eu dou esse exemplo para mostrar que está tudo muito interligado, que o modelo é um só. Porque eu sinto, Odilon, vê se você concorda comigo, que as pessoas, às vezes, entendem as coisas de formas fracionadas, como se privatização fosse uma coisa para lá, ataques aos servidores públicos com reforma da Previdência administrativa fosse outra coisa, e não é. Política monetária do Banco Central, outra coisa. Não é. É tudo parte muito bem articulada de um modelo cujo resultado tem sido danoso para a sociedade, porque a gente está empobrecendo, está com o nosso desenvolvimento socioeconômico atrasado, etc. Mas ele tem sido altamente lucrativo para o setor financeiro, né? Que está aí tomando conta do país. Professora, não sei se a senhora leu o livro Privataria Tucana. Agora eu esqueci o nome do jornalista. E a senhora fala alguns elementos que estão... Né? Eu agora esqueci o nome dele. Parece que há pouco tempo até ele foi contratado para o UOL. Mas eu me lembro, tem alguns aspectos que a senhora está falando, e esses aspectos constam lá no livro. E olha que nós estamos falando de São Paulo, enfim, aquele modelo lá que foi construído. Eu queria, pelo que a senhora já ouviu falar desse modelo da privataria, com o modelo atual, a senhora enxerga que a dinâmica sempre ou inclui também, primeiro, a classe política enriquecer de alguma forma com aquele propinoduto. Segundo, a omissão das instituições que não deveriam ser omissas na fiscalização. Eu queria que a senhora pudesse falar um pouco a respeito disso. Sim, o que está acontecendo no país é o resultado de muitas ações e omissões, né? E que se repetem. Elas estão se repetindo e as consequências estão assim... Amaury Ribeiro Júnior é o nome do jornalista. Isso, Amaury Ribeiro Júnior. Ele
Esse livro, ele inclusive coloca vários documentos, né, das privatizações na época. Houve, inclusive, ações judiciais, Amaury. Tem ações contra a Vale do Rio Doce, contra a privatização da Vale do Rio Doce, que estão há mais de 20 anos para serem julgadas no Supremo. Então, essas ações, por um lado, não é, atitudes de governantes que colocam esses projetos para serem privatizados, esses bens para serem privatizados, e omissões dos órgãos de controle, do próprio judiciário, que não julga quando deveria, não é? Julgar, e julga às pressas, como essa liminar aí que você citou. Olha, por isso é que eu fico repetindo, sabe? A solução não virá de cima, não virá da cúpula. A solução virá da base da sociedade consciente. Nós temos que reorganizar a sociedade de baixo para cima, com muito conhecimento, com muita conscientização. Porque, agora, não podemos também abrir mão de cobrar, né? Estamos cobrando. Agora mesmo, olha só como é que são as coisas, né? O Congresso aprovou aquela emenda constitucional 106, que dá poderes ao Banco Central de comprar papel podre dos bancos aos trilhões. Usaram aí do oportunismo da pandemia, colocaram isso lá para o Banco Central comprar trilhões de papel podre dos bancos. A correria para aprovar foi tanta que o texto aprovado na Câmara ficou diferente do texto aprovado no Senado. Isso gerou uma ação de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Cidadania. Nós vimos aquilo ali, nós da Auditoria Cidadã lutamos muito durante a tramitação da PEC 10, que resultou na emenda 106, denunciamos, fizemos várias notas públicas, notas técnicas públicas, alertas, artigos, lives, etc., mas a atrapalhada foi aprovada. Quando nós vimos a ação de inconstitucionalidade, fomos atrás de advogados que colaboram conosco e entramos com pedido de amigos curiae. Pedimos para ser aceitos como amigos da corte, porque temos interesse nesse processo. Até hoje, o Supremo não analisou o nosso pedido. Mas a Confederação de Bancos também entrou com esse pedido de amigos curiae. Imediatamente eles foram aceitos. O pedido deles está lá disponível. Quem entrar lá no site do Supremo para ver a ação de constitucionalidade, enxerga a opinião lá da Confederação de Bancos, colocando um pano quente, falando que não, que aquilo ali está tudo bem. Tá. Agora, não enxerga a nossa, porque a nossa ainda não foi acatada. Então, professora, pode falar, eu interrompi a senhora. Então, eu deixo aqui um apelo, porque lá na página da Auditoria Cidadã, tem lá um destaque em cima, que é a campanha É Hora de Virar o Jogo. Vocês podem acessar. E tem outro destaque, assim, lateral, que é assim, aqui, pressione o Supremo a barrar o golpe de trilhões. Se as pessoas entrarem ali, elas vão ver um modelo de carta que a gente enviou, tem os e-mails dos ministros, porque quando eu falo dessa participação cidadã, é ação mesmo, gente. É você aí que está nos ouvindo, abrir seu computador, pegar aquela carta lá, se você não gostou daquela carta, escreve a sua do seu jeito, mas envie e-mail para o Supremo, porque esse tipo de atitude, se ele começar a se multiplicar, nós vamos criando uma consciência e vamos também criando um constrangimento nas autoridades, para que elas atuem. A gente não faz parte daquele time que quer
destruir as instituições, não, viu, Odilon? Porque você sabe que tem uma turma aí que está nessa, né? De destruir as instituições. Não, nós não fazemos parte dessa turma, não. Nós fazemos parte da turma que quer que as instituições funcionem bem. Funcionem para o Brasil, para o bem comum, para o bem da sociedade, e não apenas atendendo aos interesses do mercado, como a gente tem visto aí o Banco Central funcionar como uma correia de transmissão de dinheiro público para os bancos, e outros órgãos aí que só atendem aos interesses, aos apelos do mercado. Aí não dá, né? Professora, nesse corpo a corpo que vocês ficam tendo no Congresso, enfim, nós estamos em época de eleição, é um momento muito propício, porque a classe política brasileira ela retira a cera dos ouvidos e começa a escutar melhor a demanda da sociedade. Vocês têm tido uma aproximação maior com as ideias que vocês têm? Com quais partidos, ou existem políticos nos estados que vocês têm mais aproximação? Eu queria que a senhora pudesse, por exemplo, citar o nome desses políticos, enfim. Fala um pouco a respeito dessa parte. Olha, é muito disperso. E é muito interessante porque em todos os partidos surgem apoios, surgem parlamentares interessados que nos chamam para explicar melhor, porque eles querem questionar essa questão aí. Tá? Ano passado, por exemplo, 2019, eu participei de uma audiência pública no Senado a convite de partidos considerados de direita, porque parlamentares viram a importância desse tema para o nosso desenvolvimento socioeconômico. É verdade que esses que me convidaram depois me falaram: você não imagina quanta pressão nós recebemos para te desconvidar. Tá? Então, nós estamos tratando de um tema central. E vou te falar, em todos os partidos, todos, tem pessoas interessadas em fazer o bem para o país. E em todos os partidos, tem pessoas vinculadas a interesses de mercado. Sem exceção. Tá? Como o nome já diz, partido é partido. É tudo partido. Tem as linhas. Haja vista que durante o governo federal, em que o Lula foi presidente, quem era o presidente do Banco Central? Uma pessoa que não tinha nada a ver com o PT, uma pessoa do PSDB, inclusive, que disputou a eleição com o Lula. E um presidente de banco, um banqueiro. Então, todos os partidos têm essa linha e o mercado, ele pressiona muito. Haja vista que senadores me confessaram que foram pressionados para me desconvidar, tá? Para essa audiência pública, que, aliás, vale a pena vocês assistirem. É uma audiência pública que aconteceu no Senado ano passado. Nessa audiência pública, o Tribunal de Contas da União confessou que a dívida federal interna não tem contrapartida em investimentos ao país. O Tribunal de Contas falou o que a gente tem denunciado, quer dizer, essa dívida é uma dívida de mecanismos financeiros operados principalmente pelo Banco Central, mas pelo Tesouro Nacional também, tá? Que a dívida cresce e o dinheiro não entra para o orçamento. A dívida cresce, os juros vai incidir sobre esse novo patamar. E esse dinheiro desse crescimento já vazou para o mercado, remunerando sobra de caixa dos bancos.
pagando juro maquiado de amortização e uma série de outras coisas. Então, esse funcionamento aí dos partidos faz com que tenhamos apoios dispersos, tá? Em quase todos os partidos. Quando a gente estava, inclusive, no Congresso, lá, lutando contra a questão da securitização, projeto de lei 459, um deputado do PSDB gravou até um videozinho com a gente. Falou, olha, eu quero dizer aqui que eu sou contra esse mecanismo, eu sou PSDB, ele falou, sabe? Por quê? O projeto é de autoria do Serra, que é do PSDB. Você sabe como é que funcionam essas questões dentro de partido. É óbvio. Então, assim, agora, são apoios dispersos, tá? Nos vários partidos. E eu vou te falar, ali no Congresso, esse tema, com essas bancadas do jeito que estão divididas, não vejo uma possibilidade de avançar por ali, não. Ali nós vamos só pressionar. O que eu acredito que vai avançar e mudar é a pressão grande vindo da base da sociedade. Tá? Agora, por exemplo, em campanha eleitoral, nos municípios, nós preparamos uma carta aberta. Está na página em destaque da Auditoria Cidadã. As pessoas podem questionar seus candidatos, porque o candidato que não souber desse problema do sistema da dívida, ele não está preparado. Tá? O candidato tem que saber. É o principal problema para a senhora hoje? Ele é central. O problema da dívida, olha como é que funciona. O problema da dívida pública, ele é estrutural. A dívida tem sido, por exemplo, a justificativa para as privatizações. Ela tem sido a justificativa para todas as contrarreformas. Foi a justificativa da reforma da Previdência, é a justificativa agora para a reforma administrativa, é a justificativa para todo ajuste fiscal. O que é o ajuste fiscal? O corte em todas as áreas que ganhou... O teto de gastos, a senhora cita, não é? Constitucional com a emenda 95, né? O que é a emenda 95? Ela colocou na Constituição o ajuste fiscal, porque ela congelou todos os investimentos sociais, todos os investimentos na estrutura do Estado e deixou fora os gastos com a dívida e os gastos com essas empresas criadas para operar a securitização. Também ficou fora do teto. Então, Odilon, até o Congresso, ele só vai atuar mesmo nesse tema se tiver pressão social. Então, fundamental vai ser essa pressão e essa compreensão, né, da centralidade do tema da dívida. Quem não estiver falando nisso, está fora, está despreparado. Professora, eu antes de encerrar essa nossa live, eu não queria deixar de perguntar. A senhora falou que o Brasil é um país rico, que o Brasil é uma das maiores economias do mundo, ou seja, há dinheiro para poder se investir no país, nos brasileiros, no caso, teoricamente, segundo o ponto de vista que a senhora levantou. Hoje o governo Bolsonaro ele vem falando a respeito de uma renda básica para os cidadãos. Primeiro renda cidadã, agora renda Brasil, enfim, sempre com a ideia de substituir o Bolsa Família, porque tem a cara do PT, etc, etc. Mas essa é outra questão. A pergunta que eu faço à senhora é o seguinte: o governo procura dinheiro hoje para poder financiar esse programa de renda. Mas o dinheiro não está na frente dele? Qual é o problema de enfrentar isso? Olha, dinheiro tem de sobra. Nós temos mantido há mais de 4 anos, há mais de 5 anos,
Em 2014, nós já tínhamos mais de 4 trilhões em caixa. Então, já são mais de 6 anos. Mais de 1 trilhão na conta única do Tesouro Nacional. Dinheiro parado lá. Que dinheiro é esse? Dinheiro de emissão excessiva de títulos. Por exemplo, quando o mercado quer título, como quis lá em 2014, 2015, quando estava fabricando a crise, e o juro estava 14,25%, o mercado quer título, me dá título a 14,25%. O que o Tesouro Nacional fez? Emitiu centenas de bilhões de títulos e vendeu para o mercado. Só que nem precisava desse dinheiro, aí o dinheiro fica estocado lá na conta única do Tesouro. Ou dinheiro de excesso de arrecadação que não pode ser gasta por causa da PEC do teto. Dinheiro que os estados pagam para a União das suas dívidas, vai ficando tudo lá na conta única do Tesouro. Essa conta já teve quase 1,5 trilhão, agora tem pouco mais de 1 trilhão lá. No caixa do Banco Central, remunerando diariamente a sobra de caixa dos bancos, tem 1 trilhão e 600 bilhões. Em reservas internacionais, ou seja, na gaveta lá fora, parado, tem quase 2 trilhões convertendo pelo dólar atual. Então, dinheiro em caixa nós temos. Aí o governo pode dizer assim, não, mas eu preciso de uma fonte que tenha fluxo, porque esse pagamento vai ser um pagamento contínuo. Odilon, o governo poderia dar uma renda básica 6 vezes maior do que o Bolsa Família, apenas parando de remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos. Ou seja, em média de R$1.000 por mês. Ou mais. Porque a gente gasta centenas de bilhões para remunerar a sobra de caixa dos bancos. E o dinheiro sai do Tesouro. Você sabe como é que funciona? O Tesouro emite títulos da dívida e dá para o Banco Central. O Banco Central não paga por esses títulos. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos para o Banco Central, o Tesouro paga juros ao Banco Central sobre esses títulos. E o que o Banco Central faz com esses títulos que ele ganha de presente e esses juros que ele recebe sobre esses títulos? Ele usa para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Uma despesa parasita, porque o dinheiro nem é dos bancos, Odilon. O dinheiro é de todos nós, porque a maioria da população brasileira tem conta em banco. Todas as empresas têm conta em banco, todos os órgãos do governo têm conta em banco. Então, esse dinheiro está todo lá. Ou em conta corrente, ou aplicado. Desse dinheiro, o banco tem que reservar somente aquela parte obrigatória, reserva, o depósito compulsório, que tem que ficar reservado para dar garantia ao sistema. O restante, ele pode emprestar tudo, mas ele não empresta. Nós vimos isso, inclusive, agora, durante a pandemia. O Guedes chegou a falar que o dinheiro ficou empossado nos bancos. E o que o Banco Central faz com esse dinheiro empossado? Aceita que os bancos depositem no Banco Central. Ou seja, não é dinheiro dos bancos, é o nosso dinheiro que está lá. Deposita no Banco Central e, como não há previsão legal para remunerar isso, o Banco Central entrega título para os bancos, e já que os bancos estão de posse dos títulos, eles recebem a remuneração diária. Então, o Tesouro dá o juro para o Banco Central paga para os bancos. Se parar com isso, dá para garantir uma renda mínima, uma renda básica de cidadania de R$1.000 para quem precisa, do valor de um salário mínimo, aliás, que não deveria ter nenhum benefício inferior ao salário mínimo, né? Não deveria. Isso é o mínimo que a senhora está falando, né? O mínimo, no mínimo, o salário mínimo,
E, de quebra, no lucro, essa operação vai ser muito boa para a economia brasileira. Porque o que acontece enquanto essa moeda, 1 trilhão e 600 bilhões, ficam esterilizados lá no Banco Central? Além de sangrar o orçamento com o pagamento diário de juros aos bancos, que é uma despesa que vai deixar de acontecer, e o orçamento pode ser aplicado, por exemplo, numa renda básica ou em outros investimentos, além desse benefício. Odilon, o que você acha que vai acontecer se o Banco Central parar de remunerar essa bolada para os bancos? Eles vão continuar cobrando essa taxa de juro de mercado abusiva, usurária, que é cobrada aqui no Brasil? Ou eles vão diminuir essa taxa para conseguir emprestar alguma coisa e ganhar alguma coisa com essa bolada que ficaria parada lá no caixa deles? É claro que eles iriam reduzir os juros. Eles não iam querer ficar com esse dinheiro parado, sem render nada. E qual seria o benefício para a nossa economia como um todo se as taxas de juros de mercado no Brasil caírem? Acabou a crise. Quantas empresas quebraram porque o juro foi alto demais e elas não deram conta de pagar? A maioria da causa aí da quebradeira de empresas no Brasil é falta de acesso a crédito ou crédito caro demais. Tá? Então, é preciso enfrentar isso, é preciso que a população brasileira entenda isso. Ali na campanha é hora de virar o jogo. Os vídeos 12 e 14 da campanha explicam com bem detalhe isso que eu falei aqui agora, da remuneração da sobra de caixa dos bancos, porque a gente tem que popularizar esse conhecimento para que muita gente mesmo venha reforçar essa luta cidadã. Professora Maria Lúcia Fatorelli, professora, muitíssimo grato por ter aberto um espaço na sua agenda, que é muito disputada, para poder participar dessa entrevista conosco. E até a próxima. Odilon, eu te agradeço profundamente, viu, por esse espaço, por divulgar nossa luta. E coloque aí, quando você puder, o link da campanha, é hora de virar o jogo, para as entidades locais se inscreverem para participar também, para a gente ir engrossando essa fileira de luta aí por um Brasil para virar o jogo, tá? Contamos que bom. Com você. Bem-vindo, então, ao time dos panfletários. Até a próxima, professora. Muito grato. Como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, Deus me livre de estar do lado daqueles que nos venceram, né? Seguimos na luta. É verdade. Brasil justo, ético, com vida digna para todos e todas. Muitíssimo grato, professora. Forte abraço.